Então, queridos irmãos, que Jesus nos abençoe, envolva os nossos corações nesse aprendizado. Mais uma noite, mais aprendizado sobre o Evangelho e os ensinamentos de Jesus. Hoje nós vamos falar de livre-arbítrio. Quando nós começamos o mês aí das tentações, nós dissemos que nas leis morais, né, que o Jorge apresentou as 10 tão bem a semana passada, existiam as leis secundárias do Espiritismo, que é causa e efeito, livre-arbítrio e lei do progresso. No livro do Jorge, na atividade do Jorge da semana passada, de causa e efeito, tinha um texto, né, que o Jorge até pôs na referência tal, chamado Resistência ao Mal, que é do Vinha de Luz. E lá começa com uma mensagem de Jesus que Mateus trouxe, né, no seu capítulo 5. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal. Aí Emmanuel começa dizendo assim, que os expoentes da má-fé, né, costumam interpretar falsamente estas palavras do Cristo. Cristo diz, eu, porém, vos digo, não resistais ao mal. Aconselhava o Cristo a que nenhum discípulo retribuísse violência com violência. Em todas as épocas, os homens perpetraram erros graves. Os homens perpetraram empreendimentos sombrios. Revides, né? Sempre constituem pruridos de hegemonia indébita. Revidar, a violência, né? O olho por olho, dente por dente, sempre vai constituir chagas que vamos ficar devendo, né? Plantamos e vamos colher. Aí ele diz: miopia espiritual das criaturas lhes desconfiguraria a palavra do Mestre. Eu peguei algumas frases desse texto que fazia parte da lei de causa e efeito. Ele diz também que o plano inferior adota padrões de resistência, reclamando olho por olho, dente por dente. Jesus veio para mudar essa lei do olho por olho, dente por dente, não é verdade? Jesus, todavia, nos aconselha a defesa do perdão 70 vezes 7 em cada ofensa, com a bondade diligente, transformadora e sem fim. Emmanuel, novamente, nesse livro que o Chico escreve para a gente, mas aqui a gente vê tudo que o Jorge falou, né? Que as pessoas não entendem, interpretam falsamente o que Jesus disse. Ele aconselhou a cada um de nós não retribuir o mal, porque tudo o que vem, tudo o que plantamos, iremos colher. Tudo que vai, volta, né? E aí, lá no Livro dos Espíritos, nós vamos ter todas as nossas ações são submetidas às leis de Deus. Não há nenhuma delas, por mais insignificante que nos pareçam, que não possa ser uma violação destas leis. Se sofremos as consequências dessa violação, não nos devemos queixar senão de nós mesmos, nós que plantamos, né? Que nos fazemos assim os artífices da nossa felicidade ou da nossa infelicidade futura. Quer dizer, todas as mensagens estão aí, não é? Porque aquilo que o homem semear, isso também colherá. Lei de causa e efeito. Jesus dizia para a gente não atribuir violência com violência, não revidar. E ele fala que essas pessoas de má fé, que não entenderam as palavras do Cristo, continuam semeando o que irão colher. Foi exatamente o que o Jorge trouxe para a gente. Nós já sabemos que estamos evoluindo, não precisaria nem colocar, né? Fomos criados simples e ignorantes, para que conhecêssemos a diferença entre o bem e o mal. É preciso a união do nosso espírito, de onde viemos, né? Somos espíritos, né? O que estamos fazendo aqui? Num corpo físico. Fazendo o quê? Evoluindo. Para quê? Para voltar a ser um espírito melhor, né? Para que evoluíssemos por nossos próprios méritos. Nós somos os artífices da nossa felicidade e infelicidade. Estamos progredindo através de milhares de encarnações. As encarnações vão passando para que nós cresçamos com ela. Cada um de nós tem efetuado essa evolução da sua própria maneira e no seu próprio ritmo, isso é bem verdade.
E essa evolução, gente, é resultado de todas as nossas escolhas e atitudes. Mês da escolha, nós falamos das tentações, né? E de poder escolher. Então tá lá, nosso progresso é exclusivo e individual. Cada um progride do seu jeito. E o nosso progresso consegue explicar de maneira lógica e racional as diferenças culturais, se somos ricos, se somos pobres, as diferenças emocionais, se somos sensíveis, amorosos ou somos raivosos, as diferenças morais, se eu sou virtuosa, né? E as diferenças espirituais, se eu já sou uma pessoa do bem ou não. Então, veja, só o progresso, tá? E a doutrina espírita nos mostra que é uma maneira lógica e racional da gente ver por que que eu nasci pobre, ou por que que eu estou nessa religião, ou por que que eu nasci negro, né? Tudo isso explica. E aí, na Revista Espírita, o Volpe até nos enviou um estudo de uma pergunta lá da Revista Espírita que tem uma resposta sobre o livre-arbítrio. Eu acho que esses dois parágrafos nos auxiliam muito hoje. O livre-arbítrio não se desenvolve senão pouco a pouco e depois de numerosas evoluções na vida do corpo. A alma goza de seu livre-arbítrio. A responsabilidade do livre-arbítrio cresce em razão do desenvolvimento de sua inteligência. Assim é, por exemplo, que um selvagem que come os seus semelhantes é menos punido que o homem civilizado. O que ele está querendo dizer? Nascemos simples e ignorantes, mas com um potencial de inteligência muito forte a ser desenvolvido. Lá na época das cavernas, o homem primitivo, né? Ele não, se ele matasse para comer, para sua subsistência, ele não era punido, tanto quanto hoje nós, que já sabemos, que já temos leis, que já estamos no mundo digitalizado, né? Então, livre-arbítrio, ele depende e nasce conosco a partir do momento que eu consigo desenvolver a minha inteligência. No ponto em que estamos hoje em dia, né, a inteligência está bastante desenvolvida para permitir ao homem julgar sadiamente o que é bem ou mal. Tanto que quando a gente faz alguma coisa errada, ficamos com remorso, a luzinha acende, como dizia Simara. E é neste ponto também que sua responsabilidade está mais empenhada. Quanto eu mais desenvolvo a minha inteligência, mais responsabilidade eu tomo. Se aquele primitivo matava o outro para sua alimentação, ele não tinha ainda todo esse conhecimento. Hoje nós temos todo esse conhecimento. Ele diz assim: porque não se pode mais dizer, né, do homem o que diz Jesus. Perdoa-lhe, Senhor, porque não sabem o que fazem. Olha que interessante esse texto de Kardec, numa revista de 1800 e lá vai pedra, né? Jesus, naquela época, a gente viu que o povo foi muito seguido ali pelo instinto. Hoje, com todos os estudos que nós temos, com todos os livros, com todos os esclarecimentos, não dá mais para dizer, Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Porque sim, nós somos responsáveis pelos nossos atos, né? Está lá Jesus Cristo pedindo para que Deus nos perdoe. O texto, eu peguei dois livros para falar de livre-arbítrio, porque eu acho assim, nós já sabemos, né, que à medida que vamos desenvolvendo a nossa inteligência, somos responsáveis e ganhamos o nosso livre-arbítrio. Sabemos que quanto mais eu escolho, mais liberdade. Eu tenho liberdade de escolher, mas eu tenho muitas responsabilidades. Mas esses dois livros que eu peguei, eles dão muitos caminhos reflexivos para nós. Então, olha esse do Chico e do Emmanuel, que tem o texto, a lição 36, considera a tua escolha. Existem muitas escolhas, né? Eu peguei alguns parágrafos também. Ele fala que nós estamos em plena eternidade e a vida com a justiça no fundamento diariamente reprova nossos erros e nos premia com boas ações. Então, olha que interessante, né? A reprovação dos erros sempre esteve ali. Aí ele diz, nos dá um conselho: examina a paisagem da tua luta habitual e não percas a oportunidade de reajuste. A gente erra, mas você tem essa oportunidade de reajuste. E aí o texto vai traçando vários parágrafos sobre o que nós fazemos e que não são escolhas tão legais. Então ele vai falar da ofensa. Se ofendestes, depois,
se destes ouvido à suspeita delituosa, né, as fofocas, se puseste os teus olhos sobre o mal, então a gente vê aí todas as tentações, a cobiça, né, como o Jorge trouxe tão bem, o adultério, o não matarás. Se falaste sem propósito, ferindo e prejudicando, os revides do texto do mal ali. E um muito interessante, um parágrafo inteiro sobre se a ociosidade tem sido a sua companheira. Então você também tem liberdade de escolher o trabalho e a ociosidade. A ociosidade aí cai como cuidado, não é uma boa escolha, né? Aí está lá um parágrafo muito interessante, que volta na causa e no efeito. Estabelece causas nobres de alegria e bom ânimo, de paz e otimismo, aprendendo, amando e servindo. Depois ele fala, porque caso contrário, o efeito do sofrimento nos surpreende na estrada com tanta duração e com tanta intensidade, conforme tenha sido nosso esquecimento do dever que o Pai nos designou a cumprir. Quais são os deveres que o Pai nos designou a cumprir? O Jorge trouxe todas as leis, né, para a gente, as leis morais a semana passada, né, as leis divinas. Então ele finaliza dizendo assim: a terra é o nosso lar, e dentro dela a vida nos liberta ou nos agrilhoa, quer dizer, nos liberta ou nos prende, né? Nos reconforta ou nos dilacera, de conformidade com as escolhas que traçamos para nós mesmos. Então, não existe determinismo, né? Eu vou falar da lei de determinismo. Ai, fatalidade, sorte e azar. Não, são as nossas escolhas, as nossas causas, os nossos plantios que surgem o efeito da nossa colheita, como o Jorge explicou tão bem. Então, as escolhas são a nossa capacidade de decidir livremente, sem nenhuma restrição, os assuntos da família, são muitas as escolhas no trabalho, nos amigos, escola, até os nossos hobbies, né? Se eu gosto de fazer isso ou aquilo, na nossa casa, não é verdade? Sempre nos deixando livres para escolher entre o bem e o mal. Vimos lá, nascemos simples e ignorantes, num corpo para aprender o que é o bem e o mal. E aquilo que eu falo sempre, que a Simara nos ensinou: ninguém planta pimenta esperando colher morango. Se você plantar pimenta na vida do outro ou na sua, você vai colher aquela pimenta que muita gente respirando pimenta até morre, né? Então ela vai arder seus olhos, ela vai arder o seu nariz. Você plantou a pimenta, você não vai colher o morango. A gente já sabe que a nossa meta é a lei do progresso, tema da semana que vem. Como eu falei, diante das tentações e das escolhas, nós estamos trabalhando as 3 leis secundárias do Espiritismo: causa e efeito, livre-arbítrio e o progresso, né? Então, nós temos um poder nas nossas escolhas, um poder de escolhas. Embora eu gosto muito dessa frase do Chico: ninguém pode voltar atrás e fazer um novo começo, mas é possível começar de novo e fazer um novo fim. Isso mostra o que para gente? Eu tive o livre-arbítrio, optei por coisas muito erradas, mas eu posso começar agora e melhorar isso. E aí eu coloquei isso só para a gente saber como é o poder, porque a gente fala muito assim, ai, eu estou resgatando, né? Eu estou colhendo, eu estou resgatando, mas esquecemos que hoje nós também estamos plantando. Então, se hoje eu fico murmurando, porque eu devo ter feito alguma coisa em outra encarnação, que não minha, por isso minha vida não dá certo agora, nós temos como começar agora a construir um novo fim, porque hoje nós também estamos plantando. Eu estou plantando alegria, não estou na ociosidade, estou trabalhando, estou interpretando as mensagens de Jesus, estou praticando. O que foi, o que ficou para trás, eu tenho a chance de recomeçar. Então, é muito importante pensar nas nossas escolhas de cada dia novo, né? Nós temos o poder de dar um novo rumo às nossas escolhas com esse uso adequado do livre-arbítrio. Mas então, o que é livre-arbítrio? Eu peguei as principais frases do Evangelho. É a capacidade de escolher entre várias alternativas aquela que julgamos ser a mais conveniente e desejável. Deus nos deu a liberdade e o livre-arbítrio como instrumentos de felicidade e nos indicou o que era para escolher, né? O caminho do bem. O homem não é fatalmente levado ao mal, ele é livre para agir ou não agir. Então, o homem não é mau, né? Para a doutrina espírita,
não há destino, predestinação. O destino quem faz somos nós mesmos, nós somos artífices do nosso destino. Então tá lá. Predestinação, sorte ou azar, o futuro é construído todos os dias através das nossas escolhas do livre-arbítrio com responsabilidade. O espírito goza sempre do livre-arbítrio e é através dessa liberdade que escolhe as provas da vida corporal e decide fazer ou não fazer tal coisa. Ele já decide, né? Nós vamos ver no próximo item, as provas que ele quer nessa vida, ele traz isso lá do compromisso iluminativo que ele estabeleceu na erraticidade. Eu deixei aqui no cantinho, para não esquecer, olha lá. Para a doutrina espírita, então, não há predestinação, sorte ou azar, futuro. Existem várias correntes. A do determinismo é uma que vai na contramão do que a gente está falando. Então, para o determinismo, as ações do homem são determinadas por leis da natureza ou por outras causas, e é por isso que o ser humano não pode ser responsabilizado pelos seus atos. Então, o determinismo acredita que realmente é uma causa e que não é culpa da pessoa, não foi ele que plantou e vai colher. Então, vai contra o que a gente está falando. E tem gente que acha que o que está acontecendo na vida dela é uma fatalidade, entendendo fatalidade como algo que foi deu azar, né, vamos dizer assim. E nas perguntas 851 e 853 está lá, a fatalidade não existe senão para a escolha feita pelo espírito ao encarnar-se de sofrer esta ou aquela prova. Então, os espíritos, inclusive ele fala assim, que a fatalidade é a morte, que vem de qualquer jeito. O resto foi escolha minha. Não adianta dizer que é sorte ou azar. Eu tenho um poder nas minhas escolhas, porque o livre-arbítrio ele é concedido por Deus no momento da nossa criação, né? O livre-arbítrio é básico do espírito. É ali um presente mesmo dado. Ele é inviolável. Ninguém viola o seu livre-arbítrio. Só você tem a oportunidade de escolher fazer. Só você está. Se não, gente, a lei de Deus não seria perfeita e Deus nem existiria se nós não tivéssemos a oportunidade de escolher, né? Então, tá lá no Espiritismo. De acordo com o Espiritismo, o livre-arbítrio é uma das propriedades fundamentais do espírito. Ele tem a causa e efeito que ele faz na vida, ele vai colher. Ele tem as escolhas livres dele, mas ele já tem inteligência suficiente para descobrir que as escolhas devem ser responsáveis, né? Então, olha, consiste o livre-arbítrio na liberdade de fazer ou não alguma coisa, seguir ou não determinado caminho, evitá-lo. Eu sei que eu tenho ali o caminho das drogas, que é uma tentação, né? Mas eu sei que é necessário evitá-lo, porque eu estou plantando uma coisa que vai me dar um efeito. Eu estou fazendo uma escolha que não é responsável para o meu corpo e nem para o meu espírito. No espiritismo existe a crença de que os atos praticados não foram pré-determinados, não é sorte, não é azar. E por isso cada pessoa é responsável pelas suas escolhas. Desta forma, o livre-arbítrio é desenvolvido juntamente com o desenvolvimento da inteligência e implica um aumento de responsabilização dos atos praticados. Então, é muito interessante. A criança, ela não tem essa capacidade de resolver tudo sozinha, né? Nós fazemos por ela. O adolescente também entra numa fase que nós temos que mostrar o que é certo e errado. Mas o adulto, com o desenvolvimento da inteligência, ele é o responsável. Não é sorte, não é azar, não foi para não é o destino que as pessoas dizem, oh, coitado, teve um mau destino. Não, ele não traz o destino, ele é artífice do seu destino, ele é o dono, ele é quem faz o seu destino. Aqui eu coloquei várias palavras, tudo que nós trabalhamos esses dias, vontade com liberdade, família, tentação, provação, reparação, as leis de Deus que nos dão oportunidade. O que nós precisamos buscar é paciência, resignação e muita coragem, porque no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, Leon Denis, ele diz assim, o livre-arbítrio, a livre vontade do espírito, exerce-se principalmente na hora das reencarnações, escolhendo tal família, escolhendo o meio social, ele sabe de antemão, o espírito, quais são as provações que o aguardam, mas compreende igualmente a necessidade dessas provações para desenvolver suas qualidades, curar os seus defeitos, despir seus preconceitos e vícios. Essas provações podem ser também consequência de um passado nefasto,
que é preciso reparar. E ele aceita-as com resignação e confiança, porque sabe que seus grandes irmãos do espaço não o abandonarão em horas difíceis. Então tá aí o que é livre-arbítrio e responsabilidade, que está no livro do Leon Denis, resolve muito dos nossos comentários agora. Outro pedacinho dele: sendo livre para semear e devendo sempre colher o que foi plantado, compreendemos que a criatura que hoje luta em meio totalmente adverso aos seus desejos e ideais, por que que eu estou com tanta dificuldade se eu queria ser feliz, né? Se hoje eu tenho essa luta, eu sou alguém que no passado fez mau uso das minhas escolhas e hoje se defronta com as consequências dos próprios atos. Tá claro? Todos os livros nos levam ao mesmo estudo, né? Plantei, vou colher, porque fiz mau uso da minha responsabilidade, me dediquei às tentações, não entendi que se essa tentação vem, ela é o caminho da minha regeneração, é o meu aprendizado. Sou resignado, tenho paciência para passar por essa aprovação. Eu escolhi aquele livro, né, do Emmanuel, e escolhi esse aqui, Um Modo de Entender uma Nova Forma de Viver. Ele é de Francisco do Espírito Santos Neto, ditado por Hamed, o Espírito Hamed. Então, no capítulo 41 desse livro, ele vai falar de livre-arbítrio, ele fala de escolhas. E no capítulo 42, ele vai falar de escolhas precipitadas. E aí a gente começa a tirar uma conclusão do porquê não usamos bem o nosso livre-arbítrio. Não fazemos boas escolhas, estamos constantemente caindo em tentações por precipitação. Ele fala que é uma escolha precipitada. Então, Hamed diz assim no início desse livro: decidir qual é o melhor momento de aceitar ou discordar, de conceder ou renunciar, de ir junto ou retirar-se, não é tão fácil quanto pensamos, pois fazer escolhas apropriadas requer um trabalho interior intenso ao longo do tempo, alicerçado sobre sobre exame paciencioso e reflexões constantes. Está no livro Um Modo de Entender. O que ele está dizendo aí? Que realmente não é fácil fazer escolhas, né? Que as escolhas realmente elas não são fáceis, estão nas nossas vidas para que nós possamos tirar delas grandes lições. Lembrando que no livro dos Espíritos está lá, 3, tem o homem o livre-arbítrio dos seus atos? Pois que tem a liberdade de pensar, tem igualmente a de obrar. Sem o livre-arbítrio, o homem seria uma máquina, tá? Então, veja, a espiritualidade nos dizendo. O que que é isso? A espiritualidade nos dizendo que nós não somos robôs. Se nós temos a capacidade de pensar, temos a de. São ações, eu tenho como. Se eu penso, né, logo existo, não é verdade? E aí, muito interessante na lei do progresso, que o Jorge vai abordar semana que vem, ele diz assim: o homem não pode conservar-se indefinidamente na ignorância, porque tem de atingir a finalidade que a providência lhe assinou. O que Deus quer? Qual é a finalidade da providência divina? A nossa evolução, o desenvolvimento da nossa inteligência, certo? Então eu pensei logo na frase de Paulo de Tarso, né? Tudo é permitido, mas nem tudo convém. Tudo é permitido diante das minhas escolhas, mas nem tudo me convém, não é verdade? Então, eu coloquei aqui, nós teremos a liberdade de escolher, mas com muitas responsabilidades perante essas liberdades. Erros e acertos são comuns no mundo de provas e expiações, mas nós temos lá a frase: a semeadura é livre e a colheita obrigatória. Então, muito cuidado. Os impulsos, né? A resposta na hora, no calor da emoção, vai acabar nos aprisionando, porque nós estamos fazendo escolhas, que plantações que terão colheitas neste nível, né? Do mal, né? Da parte negativa. Então, todas as nossas decisões têm escolhas, todas as nossas decisões terão escolhas, certo ou errado?
E é aí que a gente pega todo o livro dos Espíritos, mostrando que depende de nós o entendimento do que é certo e errado. Depende de nós esse estudo, né? Com as duas principais fontes que Jesus ensinou: amor ao próximo e instrução. Amai-vos e instruí-vos. Então, quando a gente fala de livre-arbítrio, bem interessante falar, a criança pequena, o jovenzinho, ele não tem condições de decidir. Então, se ele está doente, sou eu que vou decidir o remédio, sou eu que vou decidir a escola. O adolescente é a mesma coisa, até uma certa idade. Nós adultos, não. Nós adultos já desenvolvemos a nossa inteligência, né? Aprendemos lá enquanto crianças ler, temos a possibilidade de buscar boas leituras, estudos, as leis de Deus e por aí vai. Então, o certo e o errado vai depender do desenvolvimento da minha inteligência na busca da necessidade. E cada espírito está no lugar certo. Ele está ali para aprender o nível evolutivo dele. Foi ele que escolheu aquela aprovação, né? Todas as nossas decisões, então, terão consequências. Vai falar, nossa, mas a pessoa estudou tanto, aquele senhorzinho na roça, ele nem estudou. Não, muitas vezes ele é muito mais sábio do que o que estudou tanto, não é verdade? Por quê? Porque nós escolhemos, não é destino, não é sorte e azar. Nós escolhemos aquela vida para aquele desenvolvimento, e dentro daquela vida e daquele desenvolvimento, nós temos as decisões necessárias para a nossa evolução. E o livre-arbítrio é isso, é quando eu vou desenvolvendo a minha capacidade de relação com o outro, aprendendo com o outro, aprendendo a amar, aprendendo a respeitar, né? Não é a instrução que a gente acha que alguém vem de uma faculdade que fala, nossa, aquele moço estudou tanto e é grosso, aquela senhora lá no fim do Cocorocó nunca estudou e é humilde, e é inteligente, é por quê? Tivemos várias vidas, fizemos muitas escolhas, estamos agora usando bem ou mal as escolhas para essa nova vida. Então, eu coloquei interrogação e exclamação, para a gente pensar assim: o que temos plantado dentro de todas essas leis aí que Deus deixou para a gente, que a gente sabe decor e salteado? Quem estava na infância com uma mãe que era evangélica aprendeu, quem estava na infância com uma mãe católica aprendeu. Não precisa dizer, eu comecei agora, né, no Espiritismo, então eu estou aprendendo agora. Tá, esquece o passado, como o Chico falou, e começa de novo, né? O que eu tenho plantado é nesse sentido. Aí eu digo assim: ah, esse problema está tão grave, decidi não tomar nenhuma atitude. É uma escolha, você decidiu. Quando você decide não fazer, também é uma escolha. Então veja, porque senão a gente cai naquele eremita que se tranca lá no deserto, né? Se prende lá, não quer ver ninguém, não quer mais falar com ninguém, porque não vai errar, mas vai estar em ociosidade, não vai estar trabalhando, não vai estar no meio com todos aprendendo, construindo o seu caminho e a sua evolução, porque nós já aprendemos que são nos conflitos e nas dores que nós crescemos, né? Porque muita gente, lembrei, já usei esse tema, muita gente gosta aí da música do Zeca Pagodinho mesmo, né? Deixa a vida me levar, vida leva eu. Não. Até quando eu decido deixar a vida me levar, eu decidi. Quando eu entro no caminho da vocês, não quero mais nada, vou me prender, não quero mais ver ninguém, porque conviver é muito difícil, eu decidi. Decidi não tomar nenhuma atitude. É isso que está na nossa evolução, para o nosso progresso, para sair de espíritos imperfeitos até os espíritos perfeitos? Não. A gente já sabe qual é o caminho, né? Então, o que dificulta tanto tomar essas boas decisões? O que eu faço para fazer essa escolha certa, né? O que dificulta tanto? São os nossos vícios. É o cair em tentação que nós falamos muito. Quais são esses vícios, né? Os vícios é tudo que pende para o lado mal e não para o bem, como Jesus tanto nos trouxe de lição. Tem gente, eu lembrei também, que tem a síndrome de Gabriela, que não tem ninguém tão novinho que não vai lembrar da novela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, vou viver assim e serei sempre assim. Esta era a Gabriela. É modelo, diante de tudo que a gente viu aqui, com relação ao estar plantando e ir colher,
e com relação ao eu ter uma escolha, dentro de todas as leis que o Jorge trouxe também, de toda a situação de plantio e colheita que a minha vida proporciona, seria que tipo de escolha? Que consequência eu vou ter sendo um Zeca Pagodinho ou com a síndrome de Gabriela? Nós estamos em evolução. É o nosso compromisso. A Terra é um planeta de provas. Seremos provados em nossos vícios. E detalhe, não é Deus que nos castiga com isso, não é o acaso do determinismo. Não, nós optamos por vir com esse defeito para aprender e melhorar. As tentações são lições. As nossas dificuldades são testes, né? Nós estamos num mundo de provas e expiações, onde cada um está ou numa escola, ou num hospital, ou numa prisão, né? Então, quando eu falo assim, alguém está lá passando por um problema, eu falo assim, se eu tivesse no seu lugar, a gente mal dá conta das nossas escolhas e da nossa vida, a gente quer estar no lugar do outro, você tem solução para o outro. Não está, não está no lugar do outro. Lembrei daquele, quando alguém julgar o seu caminho, empreste a ele os seus sapatos, né? A gente vai dar muita sorte se o número do outro for o nosso, mas os nossos pés não têm os mesmos números. Então, o Jorge trouxe para a gente uma palestra do não julgar muito interessante, porque diante de uma situação, a gente quer colocar a escolha na cabeça do outro. Se eu tivesse no seu lugar, eu faria tal coisa, né? Não, a escolha é dele. Cada um está dentro do seu processo de desenvolvimento. Todos esses livros que eu trouxe aí, dessa referência bibliográfica sobre o tema, nos apontam uma coisa muito interessante. Eles nos dão um alerta, atente para as suas pequenas decisões. Eles nos dão um alerta sobre as nossas pequenas decisões. Porque são as nossas pequenas decisões que determinam esses momentos decisivos da nossa vida. Anos de alegria ou anos de infortúnio, que é o tema do Jorge. Eu planto ali, naqueles pequenos momentos, naquelas pequenas decisões, eu estou cavando assim, eu tenho livre-arbítrio para tomar aquela pequena decisão, mas se eu não uso o meu bom senso, a minha inteligência, o meu desenvolvimento, pensando no lado material e também espiritual, tudo que Jesus ensinou, eu posso vir lá para frente anos de alegria ou de infortúnio, porque eu estou plantando. Eu lembrei de uma historinha do Chico Naco de Pão, que é o seguinte: era um senhor que morre e vê a família toda brigando pela fortuna, e ele fica muito triste, desanimado. E um dia, já muito arrependido, e a espiritualidade já orientando, elas pedem para que ele foque nas pessoas que oram por ele. E ele fala: mas como? A minha família inteira briga, ainda me agridem porque eu deixei bens, né, e não divide bem os bens. Aí eles levam ele. Nós temos uma família que já 2 orações ora para o Senhor, todas as orações deles. Não, não existe. Quem que era? Ele costumava tomar café na padaria e ele encontra um senhor. Aquele senhor estava sem emprego, sem comida para os filhos, desesperado, e ele pede para ele se ele pode pagar um café, porque hoje ele não estava bem, ele estava com muitos problemas. Ele pede para o padeiro trazer o mesmo lanche para ele, e o padeiro diz que a fornada ainda não está pronta. E o que ele faz? Ele dá o seu café, o seu naco de pão, como a história, para ele, começa a conversar com ele, orienta ele, diz que se puder, no que ele puder ajudar, ele vai ajudar ele. E esse moço volta para casa renovado, renovado. O que ele precisava? Então, atente para as suas pequenas decisões. Alguém te pediu um pedaço de pão, né? A todo momento nós temos a possibilidade de, pelo nosso livre-arbítrio, fazer a diferença na vida das pessoas. São nas pequenas atitudes. Todos os textos que eu trouxe mostram que nas pequenas atitudes que revelamos os ensinamentos de Jesus e as leis divinas. E ante estas decisões, nós também vamos progredindo. Era esta família que desde a época do pai, que estava a fim de tirar a vida naquele dia e que volta para casa com uma esperança, né? Ele ajuda ele, inclusive, né? Então, assim, uma fala, alguém que cedeu o pão e que lhe deu o bom ânimo. Então, atente às nossas pequenas escolhas, né?
Somos nós que fazemos a vida como der, ou puder, ou quiser. Um cancioneiro já dizia, né? Que nós fazemos a vida. Se eu digo para ele, não, senhor, eu não tenho dinheiro e nem vou dividir meu pão com o senhor, eu estou escolhendo. Olha a decisão que ele tomou. E aí a espiritualidade o ajuda a se apegar nas orações daquela família para ele sair dessa situação conflituosa que era ver a família dele brigando lá pela herança e tudo mais. É bastante bacana essa história. Emmanuel diz assim para a gente: regressamos ao plano físico para exercitar a fé, a resignação e a paciência. Então, no desespero daquele moço, ele não estava exercitando a fé, ele já estava no limite dele, não é verdade? E aí a gente vê que para exercitar a fé, a resignação, a paciência, não dá para servir dois senhores, né? O senhor do amor e o senhor do ódio ao mesmo tempo. Não dá para seguir o senhor do bem e o senhor do mal ao mesmo tempo, né? Não dá. É isso que a gente aprende. E uma outra história que eu gosto muito também é da cultura árabe. Ela traz assim lições muito instrutivas para a gente. Uma dessas, o Chico até faz um comentário sobre ela, cuida da sua vida antes que o tempo acabe. É a história de um árabe muçulmano que fazia 5 orações diárias, ia à mesquita todo dia, e naquele dia ele encontra um mendigo, esse mendigo pede uma moeda, e ele senta na escada da mesquita e começa a conversar com ele de que forma ele poderia ajudá-lo, porque ele passava fome e tudo mais. O mendigo, em determinado momento da conversa, se transforma num anjo e diz para ele que Alá havia pedido para ele conceder a quem fosse bom com ele, mendigo, pedinte, conceder um desejo. O desejo, gente, era entrar na gruta do destino, que é uma coisa deles lá, de muçulmano, de árabe, né? E permanecer 5 minutos lá dentro, tendo acesso ao livro da vida. Ah, ele ficou feliz da vida, ele chamava Zantur, entrou. E quando ele viu aquele livro, ele pegou e logo viu que começava na letra A. Foi virando, virando, e ali pela letra A ele encontrou Abdu. Abdu era uma espécie de advogado que havia condenado ele por não ter pagado uma dívida, uma. Ele falou assim: olha só como é o futuro do Abdu, feliz. Ah, não, pegou a borracha e a pena que o anjo havia dado e apagou, colocou assim: vai passar por muitas aflições. Continuou virando o caderno e encontrou Samira. Samira era sua noiva. Nessa época que ele foi preso por não pagar essa dívida, ela terminou o noivado, né? Porque é comum isso entre eles. Ele leu lá que a Samira ia ser muito feliz, ter muitos filhos. Ah, pegou a borracha e tratou de apagar algumas coisas ali, aplicando a Samira algumas dificuldades. É uma lenda, né? Como eu estou dizendo, da cultura árabe. E aí, quando ele chega na letra Z, ele olha o dele e fala: nossa, mas eu vou ter que passar por tudo isso ainda só porque eu não paguei aquela dívida? Ah, não, vou melhorar isso aqui. E quando ele vai apagar as dificuldades que ele teria no futuro, 5 minutos se passam e o livro fecha. E ele está de volta fora da caverna. E aí, Chico faz um comentário, né? Chico Xavier falava que a pior dor para o espírito no além é o tempo perdido. Tempo que poderíamos mudar o nosso destino, nossa vida, e ficamos preocupados em enxergar a vida alheia. Esse é um grande toque para as nossas escolhas e livre-arbítrio. Perdemos muito tempo, né? Perdemos muito nosso tempo, né? Preocupados com a mudança do outro que não vai fazer nada para mim. E aí o que acontece? Ele teve a oportunidade, né, por ter sido bom, ajudado o mendigo, Alá deu uma oportunidade. E ele perdeu, perdendo tempo para com outras situações. E eram outras situações que a gente pode ver pelo livre-arbítrio que não eram boas, né? Não vinham acrescentar. Então o texto é: cuida de sua vida antes que o tempo acabe. Então, no livro que eu peguei, do Hamed, eu peguei algumas partes, né? Que ele fala de escolha, porque elas trazem muitas instruções para a gente. Ele fala assim: a qualquer instante, cada um de nós tem a possibilidade de reescrever o texto, de reelaborar o conteúdo do livro da própria existência. Ele teve uma chance de mexer, né, naquilo que já está determinado.
E aí Hamed vem dizer exatamente isso. Nós também temos chance de mexer no que está determinado, né? Melhorando, fazendo tudo isso que a gente faz aqui, essa nossa ligação espiritual. Lembro de uma história que o rapaz veio para perder, né? Para ter um acidente, perdeu o braço, e aí só perdeu parte do dedo. Lembro muito bem dessa história. Então, veja, a qualquer instante nós temos essa possibilidade. Nós ganhamos todos os dias uma página em branco, mas fazemos escolhas ruins, escolhas feitas no calor do momento, sem refletir. Aqueles pequenos detalhes do bem que fazem a diferença. Então, o que que a gente pode fazer? E aí a gente lembra da parábola do filho pródigo. A gente pode retornar à casa de Deus. A gente pode buscar esse nosso estudo. A gente pode buscar um lugar que fortaleça a nossa fé. E aí ele continua: é compreensível resistirmos ou ficarmos receosos quando a vida nos solicita tomar uma decisão. Ai, como é difícil, né? Mas não podemos nos esquecer de que os amanhãs cuidarão de si mesmos e que o importante é vivermos bem o dia de hoje. Como que eu vivo bem no dia de hoje? Com a minha consciência tranquila, quando eu escolho ação boa, ação do bem. Aquele senhor que passava fome, ganhou o meu naco de pão. E aí Jesus diz assim, né? Se Deus veste assim a erva do campo, que existe hoje e amanhã será lançada ao forno, quanto mais a vós. E aí nos dá uma dura, né? Ó homens fracos de fé. Vamos ter fé. Trabalhando no bem, as coisas boas vão aparecer. Não é verdade? Ele diz que o procedimento, a nossa atitude utilizado diante de cada fato ou acontecimento vai influenciar de modo incontestável no desenvolvimento do nosso futuro e, acima de tudo, determinará nossa qualidade de vida presente. Aquele moço, quando deu o naco de pão, ele saiu de lá bem. E ele ganhou o amor daquela família, que por 2 gerações agradecia a ele, que o pai dizia que naquele dia ele ia tirar a vida, e foi aquele senhor que não tirou. E foi graças a essa família, orando por ele, que ele sai daquela situação dos filhos todos brigando pela sua herança. Olha as pequenas atitudes, o naco de pão. Qual está sendo o nosso naco de pão, né, de escolha? Então, tem horas que a gente faz um checklist e tá tudo verdinho, mas a gente tem que tomar muito cuidado com o checklist do erro, né, da cruzinha aí. Então, vamos lá. Filho pródigo, como que eu volto para a casa do pai? A gente já teve várias palestras sobre o pedir, bater e abrir-se-vos-á. Muitas, né? E tá lá, né? Quando tudo parece um caos, respire e confie em Deus. Ele está pondo tudo em ordem. É de Paulo também. Quando tudo parecer um caos, respire, confie, Deus está lá. Nós somos falíveis, né? Falíveis aos erros. Nossas escolhas devem ser baseadas sempre no ensinamento de Jesus. Já sabemos de tudo isso. Quando tudo isso irá melhorar, né? A felicidade, então vocês viram lá que no livro dos Espíritos diz assim: é do nosso plantio que a nossa colheita. O homem é livre para escolher o caminho da felicidade ou da infelicidade. A felicidade está no caminho, né? Nos momentos de alegria, nas alegrias que compartilhamos com o nosso próximo. Aquela história do naco de pão, olha a felicidade que isso trouxe para o colega. Não espere para fazer o bem. Atenção nas pequenas decisões do dia a dia. Acordei, estou com a minha família tomando café. Que primeiras decisões eu tenho que ter ali? A do amor, a do respeito, as ações que Jesus nos ensinou, no trabalho diante daquele conflito. Qual é a minha decisão? Qual é a minha escolha ali? Apaziguar, não é verdade? São pequenas as decisões que precisam ser tomadas. E aí o texto continua: optar por decisões convenientes é o resultado de um exercício contínuo de afinação com a vontade do Pai. Voltar para a casa do Pai, que reside em todas as criaturas. Ela, a Imago Dei representa o livro sagrado, que deve desvendar-se no íntimo de cada um. Tem, por fim, atrair o ponteiro da bússola interior, que indica o norte, o porto seguro, na travessia do mar da existência. Quer dizer, todos nós estamos aqui nesse grupo buscando a nossa bússola interior.
a nossa bússola, acertar os ponteiros e o caminho da nossa bússola interior. Como? Voltando para a casa do Pai, buscando os ensinamentos do Pai, nunca saindo de dentro das diretrizes que o nosso Pai maior estabeleceu. E o livro continua. Todos aqueles que se sintonizaram com essa bússola interna conquistaram a fé raciocinada. Olha lá, para que nós temos livre-arbítrio? Desenvolver a nossa inteligência. Para quê? Para buscar a verdade sobre Deus. Desenvolve o senso crítico, a uniformidade no proceder, o nexo causal e a coerência de pensamentos. A nossa bússola, ela está perdidinha ali, né? Enferrujada, porque a gente precisa buscar o nosso norte, que é a fé raciocinada, os estudos do ensinamento de Jesus. Quanta coisa nós aprendemos com esses estudos. Então, eu coloquei este nosso grupo, estuda e busca o norte para a nossa melhoria íntima. Os estudos ampliam nossa fé raciocinada. Buscamos nossa bússola interna e sabemos que o leme, quem é o leme? Jesus. O livro continua. Em muitas ocasiões, o medo de escolhermos errado provém de inúmeros erros de cálculo que fizemos em nosso reino íntimo. Aí volto lá no Chico. O passado passou, mas eu posso recomeçar. Muitos dos nossos erros estão nas nossas dependências, nessas tentações do mundo material que nos tiram mesmo o foco, né? A gente sempre estuda e diga, eu tenho que dar força para a materialidade. Eu quero a minha casa, eu quero o meu diploma, eu quero os meus filhos, eu quero o meu carro, mas são os dois lados da moeda. E o lado espiritual, para que tudo caminhe junto, né? É nesse sentido que ele fala que nós temos muitos erros íntimos, porque a gente já sabe que a Terra é um mundo de provações. E aí ele vai falar: o aumento da capacidade de se relacionar com o eu superior, eu tenho um eu superior quando eu estudo, quando eu busco uma fé raciocinada. Exige treino, coragem, paciência e a determinação. Nunca vou esquecer o seu Dorival dizendo: você precisa estudar. Seja determinado a estudar, porque está aí, pertinho de você, faça. A habilidade de escolher adequadamente não é jamais produto do acaso, mas é diretamente proporcional à dedicação da criatura que sabe silenciar a mente e permanecer no estado de espírito que favoreça o isolamento do seu interior dos estímulos externos. Nós vamos sempre ter a briga, a guerra, os estímulos externos, mas o quanto eu me dedico para silenciar a minha mente e para buscar o meu isolamento interior para não me misturar com todas essas situações externas. No meio de uma discussão, água na boca, como dizia Chico, e de novo eu digo, atenção nas pequenas decisões. A casa está pegando fogo, está todo mundo brigando, o simples fato de eu colocar água na boca já é um pequeno detalhe que vai fazer toda a diferença dentro daquela casa. E por que tudo isso? Porque nós temos inteligência para fazer isso. Por isso nosso livre-arbítrio é muito cobrado. Nós já desenvolvemos a nossa inteligência. Não dá mais para dizer, pai, perdoa, ele não sabe o que faz. Sabemos o que fazemos. Então, ao escolhermos, é preciso prestar muita atenção nas nossas sensações internas, porque nós temos um DNA divino que diz, está errado, está certo. Buda, achei muito interessante, ele dizia que a mente precisa estar presente quando ocorrem fatos e acontecimentos e se esvaziar quando eles terminam. É uma história assim, que os discípulos dele estavam lá falando, né? Que o mestre, quando está com fome, come, e quando tem sono, dorme, e nos ensina a andar quando estamos andando, a comer quando estamos comendo e a sentar quando estamos sentados. Aí um outro discípulo falou assim, mas o que tem de milagre nesse óbvio? Eu faço tudo isso que o seu mestre faz. Aí o discípulo falou, e ponderado discípulo de Buda retrucou, engano de vocês. Quase ninguém faz isso. Quando as pessoas dormem, pensam sem cessar. Estão dispersas no sono. Quando comem, estão distraídas, falando mil coisas. Quando andam, estão desatentas e qualquer ocorrência lhe rouba a atenção. Mas quando meu mestre dorme, ele apenas dorme. Somente o sono existe naquele momento, nada mais. E quando sente fome, ele apenas come.
Ele sempre está no lugar onde deve estar, ou seja, jamais é abarrotado pelos fatos ou acontecimentos que se foram e pelos que hão de vir. Vive sempre o momento presente. O que essa lição está nos ensinando? Que as nossas escolhas, o nosso livre-arbítrio, muitas das coisas acontecem porque estamos distraídos o tempo inteiro, né? Então, água na boca serve para lembrar que eu não devo falar antes de ter certeza do que eu estou falando. Eu já sou uma pessoa que desenvolvi a inteligência para isso, né? Porque as nossas escolhas, adequadas ou não, devem ser por nós exercitadas, devem ocorrer por nossa livre escolha. Se eu entrei na briga, se eu gritei, né? Eu não estava silenciando o meu íntimo, buscando a melhor solução. Antes de ir ali tirar a limpo aquela situação, pedindo orientação à espiritualidade, deixando que aquele momento passasse. Ele diz: os benfeitores da terra não querem nos transformar em seres vacilantes e inseguros. Eu não vou fazer nada, eu estou insegura, né? Porque eu não sei se a espiritualidade, nem fantoches guiados pelos outros, quer despertar em nós uma dimensão esquecida. Nós temos essa calmaria de Jesus, esse DNA de Deus dentro de nós. Religar esse nosso elo perdido ao poder da vida, a fim de que façamos escolhas proveitosas e ajustadas à nossa realidade moral e espiritual. Olha que interessante esse texto, né? Aí eu coloquei assim: vale a pena lembrar que quem não toma decisões, está do outro lado, quem não toma as decisões por si só é inseguro e imaturo. Quem não sabe raciocinar é facilmente enganado. Olha a importância da gente desenvolver a nossa inteligência. E quem não se permite utilizar o livre-arbítrio ou a liberdade de consciência vai ser escravo das opiniões alheias. Deixa a vida me levar, ou então o que você acha que eu faço? E eu vou fazendo só o que o outro quer. Você não está usando bem a lei do progresso na sua vida, porque você é capaz, né? Você é capaz. O que você quer? Ah, serve qualquer coisa. E aí? Servir qualquer coisa também é escolha. O deixa a vida me levar vai ter consequência. Se o outro leva a vida para você, vai ter consequência. Porque você escolheu passar por aquilo, né? Num plano maior, né? E aí ele fala de escolhas precipitadas, eu só peguei um pedacinho. Jesus, nessa escolha, ele fala que Jesus falou assim: não são 12 as horas do dia? Se alguém caminha durante o dia, não tropeça, porque vê a luz desse mundo. Mas se alguém caminha à noite, tropeça, porque a luz não está nele. O que Jesus está querendo dizer aí? Da escuridão da noite e do dia? Não, ele está dizendo, porque a luz não está em nós. Então, olha só, aguardemos a hora apropriada. Se não temos certeza de que é este o melhor momento, o exato momento de agir, se não visualizamos com clareza o início dessa estrada a ser percorrida, se não possuímos firmeza na decisão a ser tomada, e se não desponta uma conclusão resoluta, esperemos um tanto mais. O momento de atuação ainda não é propício. É aqui que a gente silencia, espera, ora e vigia. Orai e vigiai. As equipes espirituais nos auxiliarão, nos darão ideias e esclarecimentos, né? Então, gente, nesse novo modo de entender, nessa nova forma de viver, água na boca, procurar o meu silêncio interior, orar e vigiar, procurar Jesus, nós vamos compreendendo claramente que existe uma determinação divina, onipresente em todos os momentos e onipotente, que sabe de tudo, está em todos os lugares, que nos guia sem que precisamos nos mover de modo desesperado e sem que buscamos as respostas numa atmosfera da impaciência. Quando somos pacientes, quando sabemos esperar, as nossas escolhas são melhores. Então, as 12 horas do dia aí, que Jesus falou, representam um período de sol que permanece visível. No entanto, o mestre não nos convida apenas a andar durante o dia claro para que não tropeçamos no escuro, mas nos recomenda, antes de tudo, fazer sol, né? Ele fala assim, o escuro que há nele. Então, ele está falando de um sol interior, quando ele diz assim, tropeça porque a luz não está nele, a luz está em nós. Nós ainda estamos lá para escolher a briga, para escolher olho por olho, dente por dente, né? Nós não sabemos silenciar. E aí, o que ele quer dizer? Fazer sol interior.
usar esses conhecimentos para escolher melhor, para não entrar naquela situação tomando atitudes apressadas, né? Que vão refletir anos, que são pimentas que nós vamos colher com certeza depois, o nosso sol interior. Nós trabalhamos janeiro inteiro, brilhe a vossa luz. Como fazer brilhar a nossa luz, né? Quem acende a luz interior, confia, espera e se despreocupa de fazer ou de obter com precipitação e urgência. A propósito, esperar é uma atitude corajosa, benéfica, vantajosa e de fé. Esperar é ter fé. O problema está aqui. Esperar é ter fé. Eu não mudo o outro, né? Ou deixa a vida me levar também não vai, né? Ajudar. Há em nós uma orientação divina, um rumo certo que, se ouvirmos humildemente, nos levam a tomar a atitude correta e no momento exato. Ele fala assim: a arte de esperar e agir na hora certa. Achei muito bonito. Aí finaliza o texto. Quando não mais andarmos tropeçando na noite escura da alma, quando não mais fizermos escolhas precipitadas, é porque já caminhamos na claridade do sol. Já compreendemos a função transcendente dos mecanismos divinos que envolve a arte de esperar e agir na hora certa. Livre-arbítrio é ter liberdade, mas também ter responsabilidade, né? O livre-arbítrio é uma prova que você, lá no seu compromisso iluminativo, trouxe. E aí, Emmanuel, no livro Nascer e Renascer, ele fala da fatalidade do livre-arbítrio. Ele fala assim: destino existe e somos nós os próprios artífices, nós somos os construtores dos nossos próprios destinos. Mas aí ele faz uma síntese: quando encarnado, os espíritos conservam o seu livre-arbítrio, mas podem desviar-se dos compromissos traçados no mundo espiritual. Podem abandonar os planos de trabalho pelo próprio aperfeiçoamento e podem desviar-se do bom caminho. Por quê? Porque não está usando bem a sua inteligência, não está buscando uma fé raciocinada, não é verdade? Aí ele fala assim: aceitemos os problemas e as inquietações que a Terra nos impõe, atendendo aos nossos próprios desejos, na planificação que ontem organizamos fora do corpo denso, e tenhamos cautela com o modo da nossa movimentação no campo das próprias tarefas. Cautela, livre-arbítrio é ter cautela, porque conforme as nossas diretrizes de hoje, na preparação do futuro, a vida nos oferecerá amanhã paz ou luta, felicidade ou provação, luz ou treva, bem ou mal. Quer dizer, todo mundo nos dando, né? Então, essas infrações das leis naturais, que o Jorge falou tão bem a semana passada, implicam em registros energéticos no nosso perispírito. Nós já falamos que nós somos um HD e tudo vai ficar gravado ali. Aí eu não bebo mais, mas eu bebi tanto que vai ter uma gravação ali, graças a essa tentação. Então, essas inflações, elas implicam nesses registros com influências decisivas nestas e nas próximas encarnações. Então, a gente tem que pensar também nas escolhas das nossas energias, essas nossas energias de paz e amor, essas nossas energias de pensamento negativo, elas também dependem do nosso livre-arbítrio, né? Elas também estão na lei de causas e efeito como livre-arbítrio. Então, eu coloquei um menininho aqui e coloquei assim: energias boas atrai bons espíritos, traz saúde e equilíbrio, abre as portas do bem e do amor. Energias e escolhas que o nosso livre-arbítrio nos permite. As ruins atraem maus espíritos, traz doença e desequilíbrio, abre as portas do mal e do ódio. Então a gente já sabe ali. É forçoso recordar que os alicerces de qualquer ambiente espirituais começam nas forças do pensamento. A gente acha que livre-arbítrio é só tomar uma atitude perante uma briga, perante uma desigualdade. Cuidado, nós pecamos, né? Por ações, que é quando eu bato no outro, por pensamentos, que é quando eu não bato, mas eu penso, eu quero que morra, e por sentimentos, que é quando eu irradio aquela tristeza. Então, essas infrações das leis divinas, elas são registros energéticos que vão ficar ali. São escolhas, são consequências do nosso livre-arbítrio. E é isso, gente.
Que Jesus nos abençoe. Obrigada por mais esta noite. Que assim seja, graças a Deus.